Bom dia, meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus, amém? Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo o relato de Lucas, no capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24, vamos ler a partir do versículo 13. Lucas 24, a partir do verso 13. Leremos a famosa narrativa dos dois discípulos a caminho de Emaús. Lucas 24, a partir do verso 13. Escute com atenção, com fé, o que diz a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único que, porventura, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns de nós foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram, porventura não convia que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por tua santa e preciosa palavra. Obrigado pela oportunidade de lê-la, examiná-la, meu Pai, e considerar verdades tão santas e tão úteis para nos instruir e para nos guiar ao caminho da salvação em Cristo Jesus. Senhor, nos poucos minutos que passaremos aqui expondo a Tua palavra, que a nossa mente e coração estejam voltados para o Senhor, para aprendermos o que o Senhor tem para nós. Que não seja falar de homens, mas o Teu poder e Espírito agindo neste dia, em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma das grandes questões que nós temos em nossos corações, uma das grandes coisas que aflige
a nossa era, o nosso tempo, é ansiedade de algo que está por acontecer. Ou talvez quando algo começa mal, ou quando vidas começam de maneira complicada, se isso pode de alguma forma acabar bem. Essa é uma das angústias que todos carregamos em algum momento das nossas vidas, ou em alguma tarefa. É aquela sensação de que as coisas poderiam ter ido bem, sabe? As coisas poderiam ter ido de forma tranquila, mas acabaram de modo tão desastroso, tão ruim. Algumas pessoas talvez sentem isso no casamento, na empresa, num relacionamento com um amigo, num relacionamento conjugal, na vida, nos projetos mais audaciosos ou nas coisas mais simples da vida. Nós pensamos: tem solução? Será que tem jeito? As grandes histórias ou histórias que movem o imaginário humano, que a gente gosta de assistir, que a gente gosta de ler, carregam um pouco disso. Elas envolvem a busca por consertar alguma coisa que deu errado em algum momento. Se você pega os grandes livros, os grandes filmes, os grandes seriados ou outros artefatos culturais, eles tratam disso. Pense em quantas histórias você conhece que envolvem pessoas, cidades, grupos de amigos, comunidades inteiras que estavam caminhando para uma espécie de catástrofe, de destruição. Mas de alguma forma algo especial acontece, algum evento acontece que muda toda a história. Nessas histórias, talvez uma sociedade inteira ou um grupo de pessoas está indo para um caminho ruim, mas aí surge um herói, ou surge um evento, ou jovens aventureiros, ou pessoas das quais você não esperava muito, são capacitadas para livrar aquela situação da destruição. Às vezes é uma história pessoal, não envolve um mundo inteiro em risco, é uma pessoa em risco. Às vezes é a história de uma vida arruinada por algum trauma violento, alguma coisa que passou na infância. Pode ser uma pessoa jovem, pode ser uma pessoa mais madura, alguém que se sente estagnada na vida, alguém que está desanimado. E esse é um enredo muito comum. Aquele grupo de pessoas confusas que parece que não vão dar em lugar nenhum, mas de repente algo na história acontece e muda tudo. Já viram histórias assim, crianças? De heróis, por exemplo, que começam de forma muito improvável, mas aí surge alguma coisa e dá um novo ânimo. Não são muitas as histórias que têm esse fio condutor? De algo que começa sem esperança, mas por um custo muito grande, acaba terminando bem. É aquela famosa promessa que nós encontramos em vários lugares, de que algo que começou ruim, não necessariamente precisa ter um final ruim. Um início do ruim, ou uma tragédia no início da história, de alguma maneira pode levar a um lugar bom, pode conduzir a algum triunfo. E por que a gente gasta tempo com essas coisas? Por que a gente gasta tempo com essas histórias, assistindo seriados assim? Por que a gente lê livros com essa temática? Por que a gente gasta dinheiro indo ao cinema para assistir coisas desse tipo? É porque histórias assim acionam algo profundo dentro de nós. Aquilo que Salomão chama de eternidade no coração, ou o anseio por redenção. Esse é o conhecimento que é intrínseco a nós, de que esse mundo sim, esse mundo está quebrado, mas pode ser que algo aconteça e mude tudo. É uma esperança que tem dentro de todos nós, de que às vezes parece até vã, mas está lá, de que maus inícios podem mudar, de que circunstâncias da vida não têm a palavra final. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, através desse fato que nós vamos examinar. Uma história que começou traumática, mas termina com um fim gloriosamente redentivo. Hoje, em resumo, nós vamos entender que a narrativa surpreendente da estrada para Emaús é a estrada da nossa vida. E você só terminará bem esse caminho se Cristo estiver ao seu lado. Essa história, esse recorte verídico, histórico, trata de muitas questões da nossa vida. Por isso, eu te convido a trazer hoje o seu caminho que começou mal, a sua aflição comigo para a estrada que leva a Emaús. Vamos ouvir a voz deste misterioso estranho que parece trazer em si escondidos todos os tesouros
da sabedoria e do conhecimento. Viva dentro da história, nesses poucos minutos, você achará-la inesgotável. Olhe de novo comigo para o primeiro verso, para o verso 13. Vamos ver as palavras iniciais. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminhos para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Irmãos, dentre os autores que nós temos no Novo Testamento, Lucas é aquele que a gente pode chamar de o mais detalhista entre as narrativas. É aquele que possui uma linguagem, um grego mais refinado, portanto mais difícil para pregadores, mas ele também é o mestre da narração. As histórias que Lucas contam, vocês já perceberam, são sempre cheias de detalhes, ricas de eventos, e Lucas, como um historiador divinamente inspirado e com toda a sua destreza, ele sempre nos faz entrar nesses eventos. E no nível do drama, a história que nós acabamos de ler, ela tem todos os elementos necessários. Repare bem, ela tem sofrimento, surpresa, perplexidade, uma espécie de luz surgindo aos poucos. Depois, na segunda metade, nós temos ações inesperadas, um reconhecimento atônito, um alvoroço de alegria, atividade. Irmãos, é uma história maravilhosa. Ela é fascinante, ela é singular. E um comentarista já disse que se a história do filho pródigo tem a pretensão de ser a história mais bela já contada por Jesus, a história dos 2 na estrada para Emaús deve ter a mesma pretensão de ser a cena mais linda já escrita por Lucas. E nos versos 13 em diante, ele nos coloca quase que como espectadores de uma cena curiosa. Ele nos chama e diz: olha, assistam isso aqui. E a gente começa a observar, a acompanhar uma conversa entre 2 discípulos, possivelmente amigos. Alguns dizem que talvez sejam homem e mulher, maridos, a gente não sabe, o texto não deixa claro. A verdade é que há um consenso de que sejam uma dupla, 2 homens caminhando de Jerusalém para uma aldeia chamada Emaús. Então o evangelista ele acrescenta uma informação que parece que está solta aqui, mas ela é extremamente relevante. Olha, esse percurso tinha aproximadamente 60 estádios de distância, que no sistema de medição moderna equivale a pouco mais de 11 quilômetros de caminhada. Não é uma voltinha na esquina, né? 11 quilômetros, por sua vez, dava bastante tempo para conversar sobre os eventos daquele mesmo dia. E a expressão daquele mesmo dia, ela é curiosa porque ela se refere imediatamente ao contexto da sessão anterior, que nós temos acompanhado aqui no Evangelho de João, ou seja, o dia do Senhor, o dia da ressurreição de Jesus. E esses discípulos estão aparentemente voltando para casa depois de um fim de semana traumático, depois de eventos terríveis. Mas toda boa narrativa, e nós estamos lendo um mestre da narração, tem uma progressão, e à medida que ela progride, ela vai ganhando novos elementos que dão sentido aos acontecimentos, e eles vão alimentando em nós a expectativa de um clímax. E estes discípulos, eles são surpreendidos pela presença de um terceiro homem, que se aproxima deles, começa a andar com eles e faz umas perguntas um tanto quanto absurdas. Esse enredo, queridos, cada um dos versículos, ele vai dizer para nós, além da narrativa, muito do que significa ser cristão. Desde aquele dia e até hoje. Verso 14: iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Enquanto caminhavam, os 2 conversavam sobre tudo aquilo que eles haviam presenciado, ou seja, sobre todas as realidades fáticas e espirituais que eles haviam visto e presenciado. E eu concordo com o J.C. Ryle quando ele diz que a conversa sobre coisas espirituais é um dos meios mais importantes de se obter graça. E às vezes a gente não considera isso. Às vezes nós passamos por situações difíceis ou não tão difíceis, as situações que for. Às vezes as nossas conversas, queridos, são sobre tudo, mas sobra pouco tempo para aperfeiçoar a alma, para batizar a memória com aquilo que traz esperança. Quantas vezes nossos irmãos saem de conversas conosco entendendo melhor sobre negócios, sobre política, sobre cultura, mas raras vezes saem amando mais
o Senhor. Irmãos, parte da nossa missão cristã, como diz o autor aos Hebreus, no capítulo 10, verso 24, é nos estimularmos, ou estimularmos uns aos outros ao amor e a boas obras. Mas será que nós nos sentimos mudos ou temos a nossa língua presa no que se refere aos assuntos de Cristo? Se for esse o caso, há algo errado em nosso coração, porque a boca revela tão somente o que o coração abriga. Essa é uma realidade, e eles estavam falando daquilo que o seu coração estava cheio naquele momento. Mas vamos ver para onde essa conversa então os conduziu. Verso 15: aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e iam com eles. Você já teve a experiência de estar com um amigo na rua ou conversando com alguém, e uma outra pessoa se aproxima, pede uma informação ou começa a participar da conversa, e de repente aquela pessoa começa a dominar o assunto e não tem como se desvencilhar, porque há propriedade na forma que ela fala, o papo é envolvente, é cativante. E no meio dessa conversa, Jesus aparece. E a reação natural daquela dupla deveria ser espanto, assombro, alegria. Era de se esperar que eles caíssem por terra, atônitos, e adorassem o Jesus que havia sido morto pouco mais de 72 horas antes. Olha só, Jesus aparece para eles. Uma súbita explosão de revelação está ali diante dos olhos dele. A profecia está cumprida. O reino de Deus é chegado. Glória a Deus nas alturas. O caminho que começou mal agora está diferente. No entanto, verso 16: os seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. A primeira aparição pós-ressurreição de Jesus em Lucas é ao mesmo tempo normal e misteriosa. Ele tem uma aparência, pelo que nós podemos inferir do texto aqui, humana normal, mas ele está diferente o suficiente para não ser reconhecido inicialmente. E essa descrição de Lucas aumenta mais o drama e o mistério da ressurreição. Há um certo nível de debate sobre por que eles não reconheceram Jesus. Alguns sugerem, tendo como base o relato do evangelista Marcos, de que o corpo transformado de Jesus teria os impedido de o reconhecer. Já outros dizem que o próprio Deus os impediu. Eu entendo que as duas hipóteses coexistem, mas o fato que a gente precisa entender é que a menos que Jesus revele-se a si mesmo, nós não o reconheceremos como Senhor. Irmãos, muitas pessoas passam perto de Jesus todos os dias. E como vem? Como um cara legal com quem seria interessante bater um papo numa viagem, afinal ele era sábio e bonzinho. Mas entenda, naquela sua estrada sinuosa da vida, se em alguma esquina da sua vida você finalmente reconheceu Jesus como Senhor, você não fez isso por mérito próprio. Se você reconheceu Jesus em sua vida, foi pela fé que Ele mesmo te deu. A fé que nos leva a Cristo, queridos, é conferida pelo próprio Cristo. Eu gosto da ideia de João Calvino quando ele diz que o entendimento conferido pela fé é mais uma espécie de íntima convicção do que um simples convencimento mental. Porque o que o nosso espírito aprende pela fé dada por Deus é infinito, é inesquecível. O desconhecido agora vai entrar na conversa e ele vai fazer uma pergunta curiosa, mas claramente intencional, que vai revelar algo para nós do coração desses discípulos. Verso 17: então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? Imagina aquele tipo de conversa que eles estavam tendo. E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único que porventura, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências dos últimos dias? É mais ou menos como se Jesus tivesse perguntado: o que vocês estão discutindo aí? O que vocês estão falando? O desconhecido pergunta, e essa pergunta os paralisa. Eles param entristecidos. Afinal, irmãos, é profundamente dolorosa a lembrança do que eles deixaram em Jerusalém. O que eles deixaram para trás
tem um gosto amargo, uma esperança frustrada, uma mistura de temor de terem se comprometido com uma causa que agora escorregou como areia pelos seus dedos. Talvez eles fossem espectadores daquela sexta-feira maldita, nós não sabemos. O que nós sabemos é que Cleopas se surpreende com a pergunta e fala: é sério isso? Você é o único que está passando por essa estrada de Jerusalém para Emaús e não sabe o que aconteceu nos últimos dias? Irmãos, parte do deleite narrativo da história é que nós, leitores, nós conhecemos o segredo que os personagens não conhecem. Afinal, ninguém poderia ter perdido o que aconteceu naqueles dias. Se circulasse nas multidões os que estavam em Jerusalém, é natural que todo mundo soubesse da história. No entanto, Jesus pergunta: que coisas? E Cleopas começa a despejar o que sabe sobre o Nazareno crucificado. Ele mostra até algum nível razoável de conhecimento sobre quem era aquele homem pendurado no madeiro. Verso 18: um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único que tendo estado em Jerusalém, ignoras, ou seja, não sabe do que aconteceu nesses últimos dias. E Jesus lhes pergunta: que coisas? Do que você está falando? O texto revela talvez uma dupla intenção de Jesus. Em primeiro lugar, ele incita algumas perguntas, ele faz nascer, como disse o Pedro, ele abre algumas janelas de perguntas para expor a verdade aos discípulos, como parte do testemunho que viria a seguir. Mas perceba, há também uma espécie de disposição de Jesus, disposição voluntária de ouvir o lamento daquelas pessoas, daquela dupla. Os próximos 5 versículos, mais de um quinto da narrativa, é Jesus ouvindo a dor daquela dupla enlutada. Irmãos, Jesus não tapa os ouvidos para as nossas dores. Ele gasta tempo com elas, pelo contrário, ele te convida, ainda que para te exortar em amor, a lançar sobre ele todas as suas inquietações, todas as suas dúvidas, as suas orações mais sujas. Nenhuma pergunta, por mais constrangedora e perturbadora que seja, seria capaz, meus irmãos, de assustar ou de magoar a Deus, que, como disse Agostinho, conhece os abismos da consciência humana. Fica tranquilo, Deus não se escandaliza com seus dilemas. Não há nada, sinceramente, não há nada que você pode dizer para Deus que lhe cause espanto. E é isso que Cleopas começa a fazer. Ele derrama uma alma confusa e perturbada. Ele diz: olha, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Não faz sentido tudo o que eu vi. O que eu estou passando não me traz nenhuma paz. E ele começa a explicar para o estranho: olha, eu cria nas promessas messiânicas que eu tenho ouvido desde que eu era criança ao redor da mesa, desde que eu era um menino, sabe? Eu ouvi dizer que havia alguém que ia proteger Israel. Possivelmente ele era um bom judeu, ele leu o Salmo 46, ele sabe que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele sabe que diante das piores convulsões da terra, como de fato aconteceu na última sexta-feira, todo aquele terremoto, ele poderia confiar no Redentor. Mas e agora? Você não está entendendo, estranho. Verso 21, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já é este o 3º dia que tais coisas sucederam. Espera um pouquinho. Diálogos são sempre esclarecedores. Como eu disse para vocês no início, esse aqui revela muitas coisas sobre aquela dupla. Nós esperávamos, eles disseram, que ele redimiria a Israel. Vamos trabalhar um pouquinho isso aqui. De que redenção nós estamos falando? Entendam, não existe sobre essa terra um ser humano sequer que não deseje redenção. Até a natureza deseja. Vocês estão aqui hoje num ambiente provavelmente menos confortável que as suas casas, porque vocês desejam redenção. Mas a questão é, de que redenção nós estamos falando? Os nossos personagens tinham anseios redentivos nos seus corações, como vocês têm. Mas eu insisto, de qual redenção nós estamos falando? Irmãos, a expectativa de ser redimido, de ser salvo, é uma expectativa que os judeus, o povo judeu, interpretou e ainda interpreta de forma errada. Entenda, não é um privilégio, por assim dizer, do povo judeu.
Essa é uma necessidade de todo ser humano. Como diz um pastor, nós somos ativamente redentivos. Faz um teste amanhã. Pergunta para o seu colega de trabalho incrédulo ou para o seu familiar descrente se esse mundo está, como gostam de dizer por aí, a sua melhor versão. Se esse mundo está bom. Todos sabem em algum nível que esse mundo está quebrado e que as coisas não funcionam como deveriam funcionar. E mesmo abafando em seu coração esse senso do divino, como diz João Calvino, cada ser consciente, senciente, sabe que há algo errado. O homem sabe que a existência e que a sua existência é grande demais para se resumir em nascer, crescer, procriar e morrer. Existe um pavio que fumega no coração, apontando para um lugar que vai para além daqui. Quer uma prova disso? Observa as invenções humanas, a arte, a beleza, técnicas cirúrgicas, passando pelo saneamento básico até os anseios de explorar o espaço. Existe em todo ser humano o desejo de trazer uma alegria que não seja efêmera, que não seja passageira. Existe um desassossego no coração que busca aliviar as dores, tirar o cansaço, amenizar os sofrimentos, redimir. Não se engane. É por isso que existem vários falsos pseudos evangelhos, falsas boas novas, velhas mentiras, como substitutas de palha para a história verdadeira da grande narrativa do teatro da glória de Deus. E muitas pessoas embarcam nesse substituto. Sim, temos o anseio de que o que começou mal talvez possa terminar bem, mas algo que começou mal não termina bem através de soluções horizontais. Não é assim que vai acontecer. Por exemplo, o falso evangelho de um governo redentor que irá resolver os nossos problemas. Muitos brasileiros acreditam nisso. O falso evangelho de que seremos redimidos por meio de um grande Estado que cuida das nossas realidades, das nossas necessidades e cria o céu na terra. Muitas pessoas creem na redenção pelo prazer. Eu encontrarei sentido para a vida ao me entregar aos prazeres desse mundo, seja o sexo, seja o dinheiro, seja a comida, seja o que for. Ou a redenção pelos grandes feitos, que é extremamente comum em culturas pagãs e nós assimilamos. Não, a minha redenção está em fazer o meu nome grande. Lembra? Em Gênesis 11 foi assim. O falso evangelho da sabedoria como um fim em si mesmo. Eu vou conhecer toda a ciência, todos os mistérios, vou usar a minha intelectualidade ao máximo para investigar esse mundo, para me encher da sabedoria acumulada, então eu estarei redimido. A redenção pela riqueza. Eu vou ter emprego bom, onde eu ganho muito e trabalho pouco, a fim de ter mansão, cartão sem limite, viagem internacional, roupas caras, e assim eu vou estar satisfeito e redimido. Tudo isso, irmãos, é para mostrar que há uma expectativa de se livrar das dores, de ser redimido, uma redenção que é enraizada no coração humano e que não nasceu no secularismo da nossa era pós-moderna. Esse desejo de estar num lugar melhor não nasceu nas guerras passadas do século XX, nas grandes navegações, na Idade Média ou na igreja primitiva, onde os nossos personagens conheceriam logo logo. Não. Esse anseio por ser salvo, esse anseio por ser redimido, sabe onde nasceu? Naquele bendito jardim, naquele maldito dia, naquela refeição proibida. Cleopas e seu companheiro de jornada partilham do mesmo sentimento de redenção que tem no seu coração cristão. Versos 21 a 24. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que estavam conosco, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem visto ou terem visão de anjos, os quais esses anjos afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Irmãos, aqueles homens deram um grande testemunho do anseio do seu coração. Eles relataram os acontecimentos que ouviram de outras pessoas, visões de anjos, sumiço do corpo, talvez um roubo, uma ocultação, mas o fato é que lhes faltava algo para entender
toda a trama em que eles estavam envolvidos. Faltava uma peça-chave em toda essa história, e eles estavam prestes a descobrir. Nosso segundo ponto: a visão da verdadeira redenção é a chave para a história das nossas vidas. A visão da verdadeira redenção é a chave para a história das nossas vidas. Verso 25. Então, Jesus lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Irmãos, o problema deles, dessa dupla, não é intelectual. O problema deles não é que eles não sabiam algumas coisas que eles precisavam saber. O problema deles é espiritual. É por isso que Jesus começa com a repreensão do verso 25. Olha, pense comigo, esses personagens não se tratam de ignorantes quanto à história de Cristo, mas eles estão se demonstrando desleixados, crentes tardos de coração, tolos. E a pergunta é: porventura, verso 26, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Vocês ainda não entenderam que a promessa do Messias é de um servo sofredor? Vocês conhecem a história, vocês narraram toda ela para mim, mas vocês não entenderam que o Messias precisava sofrer. E meus irmãos, o Messias sofredor, o Cristo de Deus, o Jesus, não simplesmente Jesus Cristo, mas Jesus o Cristo, é impopular. Milhares na cidade e no mundo ignoram o verdadeiro significado do sofrimento de Cristo, que nós temos visto aqui em vários sermões de João. Cristo não é um Marte, não é isso, é Deus morrendo, e isto é loucura. A cruz sempre será reputada como insanidade para o homem natural, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Está lá em 1 Coríntios. E como todos os demais em Israel, eles estavam lendo a Bíblia pelo ângulo errado. Eles aliam com uma história, com uma longa história de como Deus redimiria Israel do sofrimento. Mas a história não é essa. Em vez disso, a história é sobre como Deus redimiria Israel por meio do sofrimento. Em particular, por meio do sofrimento que seria imputado a ele, a Jesus, como representante de Israel, e não o Israel étnico, que os livraria do jugo do Império Romano, aquele com bandeira branca e estrela azul. Não, o Israel espiritual. Verso 27 diz: olha, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que ao seu respeito constava em todas as escrituras. Então agora eles vão começar a entender esse Cristo que por meio do sofrimento, do seu sofrimento, redime verdadeiramente o seu povo. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que ao seu respeito, constava em todas as escrituras. Quando a gente, lá no seminário, a gente estuda uma disciplina que para mim é a mais importante, se nós queremos ter uma visão holística, uma visão integral do drama da redenção. Ela se chama Teologia Bíblica. E o que ela faz é reunir os grandes temas que compõem esse arco redentivo, que consiste em criação, queda, redenção e consumação, e apresentar esses temas como eles se revelam no texto sagrado. Entenda, teologia bíblica discorre por todos os profetas, desde Moisés até a profecia do Apocalipse de João, e expõe o que as Escrituras dizem a respeito de Cristo. Sem querer ser anacrônico aqui, mas Jesus está dando uma aula de teologia bíblica para aqueles discípulos. E aqui cabe uma breve digressão. Imagina ter Cristo ensinando a você, meu irmão e minha irmã, sobre a história da redenção. Seria bom, não seria? Imagine ter o próprio Cristo como seu professor. Não seria bom? Mas você tem. A palavra fielmente exposta e ministrada pelo coração, pelo Espírito, é o próprio Deus falando ao seu coração. Como dizia Spurgeon, o púlpito é o trono por meio do qual Cristo governa a sua igreja. É por isso que nós enfatizamos tanto a necessidade de púlpitos
saudáveis, porque uma igreja que despreza o púlpito não é uma igreja que vai morrer, ela já está morta. Cristãos que desprezam o meio de graça por excelência, que é a pregação do Evangelho, precisam rever os fundamentos da sua conversão. E não importa quantos anos tenha de membro ou escrito o seu nome do rol de membros, quantos cargos tenham ocupados, isso precisa estar muito claro no nosso coração. O meio pelo qual Deus escolheu para converter pecadores é a pregação do Evangelho. Ela exerce local de primazia no culto público. Nós precisamos ter isso arraigado no coração. E quando Lucas diz que Jesus explicou tudo sobre si mesmo em toda a Bíblia, ele não quer dizer que Jesus pegou alguns versículos isolados, escolhidos aleatoriamente, não. Ele quer dizer que toda a história, de Gênesis aos profetas, apontavam para o cumprimento que só poderia acontecer quando o ungido de Deus assumisse o sofrimento de Israel. E por extensão, o sofrimento do mundo. Então morresse por causa desse sofrimento e ressuscitasse como o início da nova criação, inaugurando o novo povo de Deus. Então, o estranho do caminho gasta tempo ensinando as Escrituras. Talvez ele tenha gastado boa parte dos 60 estádios para mostrar que o início ruim não determinou um final ruim para essa história. A sexta-feira dos horrores não seria capaz de ofuscar a glória do domingo. O penoso trabalho do Messias não foi sem razão. O domingo do descanso dele, como nosso descanso, chegou, mas eles ainda não tinham percebido. E a trama continua, verso 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção, Jesus, menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, já está tarde e o dia já declina. E Jesus entra para ficar com eles. A conversa foi boa, mas chegamos ao destino. Porém, alguma coisa mexeu com eles em toda aquela conversa. Alguma coisa lhes deu uma centelha de esperança. Não é todos os dias, vocês vão te convir comigo, que a gente convida um completo estranho para passar a noite em nossa casa. Mas esses discípulos, eles fazem um convite inusitado. Uma tradução possível para o verbo constranger é insistir muito. Sabe quando você gosta tanto da companhia de alguém que você convida tanto ela para ficar mais um pouquinho na sua casa que começa a ser constrangedor? É mais ou menos isso aqui. E nós? Como será que nós temos clamado pela presença de Jesus? Firmemente? Tim Keller, ao escrever sobre oração, ele cita Martinho Lutero como um homem ousado em suas petições. Ele diz que, embora sempre devamos encerrar as nossas orações com entretanto seja feita a tua vontade, elas sempre devem começar em uma grande luta com Deus. Então, ele entra para ficar com eles, e há um movimento interessante nessa cena. Presta atenção. Jesus não era o anfitrião, não daquela casa terrena, mas é ele quem toma o pão, é ele quem dá graças, é ele quem parte o pão, é ele quem serve o pão. Alguns teólogos fazem uma associação interessante sobre essa cena, e eu tendo a concordar com eles. Vamos ler de novo para a gente entender antes de eu falar. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou e tendo partido lhes deu. Então eles se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Alguns teólogos fazem uma associação dessa cena com Gênesis 3, 6 a 7, que relata para nós a primeira refeição da Bíblia. Em síntese, o texto diz que a mulher apanha o fruto da árvore, come, ela dá ao marido e ele come. Então ambos tiveram os olhos abertos e eles perceberam que estavam nus. E há uma associação interessante porque repetidas vezes essa história de Gênesis, ela é contada na Escritura como o início dos ais, do sofrimento que veio sobre a raça humana. A própria morte teve a sua origem naquele momento de rebelião, naquela refeição. Toda a criação de Deus naquele momento foi sujeita à decadência, à futilidade, ao sofrimento a partir dali. Mas percebam,
Parece que o que Lucas está falando agora, fazendo agora, é justamente um eco a essa história, descrevendo o que talvez seja a primeira refeição da nova criação. Os olhos, irmãos, uma vez abertos para o pecado, agora nessa refeição onde o próprio Cristo se coloca como anfitrião, são abertos para a graça. Os olhos estão sendo abertos para poderem contemplar o Cristo ressurreto. A maldição foi quebrada. O dia que começou mal agora terminará bem, porque onde está, ó morte, a sua vitória? A imagem vívida descrita pelo médico, historiador, evangelista também nos faz lembrar do sacramento da ceia do Senhor, das promessas da presença espiritual de Cristo. Às vezes nós não consideramos esse momento com a devida importância, mas existem promessas da presença espiritual do Senhor Jesus nesse momento. Quando você se alimenta do pão e vinho, você não está simplesmente participando de uma refeição como outra qualquer, mas você está se alimentando espiritualmente do próprio Cristo. A promessa sacramental é de manutenção espiritual do crente por meio do corpo e do sangue de Cristo. Não que o pão está virando carne, o vinho virando sangue, não é isso, mas espiritualmente Cristo está alimentando a sua alma naquele momento. E nós, por muitas vezes, desprezamos isso e fazemos como algo qualquer, ou como uma refeição, ou como um momento litúrgico que se faz todos os meses, mas não é isso. É Cristo, não só trazendo a memória, mas nos nutrindo espiritualmente de si mesmo. E é isso que esse texto também nos lembra. As grandes histórias, irmãos, que fazem o nosso coração queimar, essas que você procura na Netflix, sempre tem uma mudança na sua trajetória, no seu enredo, uma mudança que o cinema gosta de chamar de plot twist. Sabe aquela virada radical? O filme está indo todo por um caminho, do nada acontece aquilo que todo mundo queria, mas ninguém esperava. Verso 32: e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho falava e quando nos expunha as Escrituras? Irmãos, Jesus toma o pão, parte o pão, dá aos seus discípulos, eles comem e eles contemplam a Cristo. E naquele momento, eles declaram no verso 32, que eles percebem que o homem que seguiu com eles pelo caminho e os expunha tão sabiamente a Escritura, não era um mero mortal, ou simplesmente um desavisado. O coração ardia, porque quando o estranho falava sobre os escritos de Moisés, era ele mesmo a semente da mulher que esmagou a cabeça da serpente. O coração ardia, porque eles estavam de fato ao lado da sarça ardente em forma de homem. O coração ardia, porque o templo onde as ofertas eram queimadas estava ali com eles, revestido em pele humana. O coração daqueles homens ardia, porque a coluna de fogo que aqueceu os seus antepassados no deserto estava ali. O coração daqueles homens ardia, porque o sol da justiça estava muito perto deles. Verso 33: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com ele. Já é tarde, o dia declinou de fato, a ceia terminou, mas sabe, uma história como essa precisa ser contada, precisa ser testemunhada a todo custo. A grande boa nova que trouxe alento ao coração deles e trouxe de volta a esperança tem que ser anunciada em tempo e fora de tempo. Agora é fácil, só resta percorrer de novo os 11 quilômetros de volta. Isso não é nada. Eles chegam, encontram outras testemunhas da ressurreição, eles contam a sua grande história, que, como vocês viram, começou confusa, traumática, potencialmente irreversível, como talvez a sua história esteja hoje. Talvez você tenha o desejo de ver algo consertado, mas talvez você sinta que seu coração não pode queimar mais uma vez. Nem mesmo grandes histórias podem salvar o seu mundo do caos. Mas a boa notícia é que em Cristo e em sua cruz,
a sua história vai ter um final feliz. Ainda que por alguns anos nós experimentemos aqui narrativas com roteiros difíceis, a última história deste grande roteiro diz que tudo acaba bem. Por causa dessa narrativa que nós entendemos e conhecemos, tudo acaba bem. Apocalipse, capítulo 21, verso 4, diz que o mesmo personagem do caminho de Emaús vai enxugar dos seus olhos toda a lágrima. Não mais haverá morte, não mais haverá pranto, não mais haverá lamento e estradas dolorosas, porque é nele em que o mundo redescobre o seu novo fim. Você, eu tenho certeza, já ouviu várias promessas de redenção por aí, e nenhuma delas aqueceu o coração. Hoje, a palavra te ensina que o coração permanece frio, porque não basta ouvir uma boa história, é preciso viver na grande história. Hoje, você pode deixar de ser um mero ouvidor de histórias e ganhar um papel que foi escrito antes da fundação do mundo. A pergunta é: você aceita esse papel? Vamos orar. Santo Deus, obrigado por tua palavra. Obrigado por Cristo Jesus, o nosso Redentor, o nosso resgatador. Obrigado, meu Deus, porque as estradas nas nossas vidas são consertadas por Cristo, e elas, sobretudo, nos conduzem ao próprio Cristo, que é o próprio caminho. Obrigado, Senhor, por tua salvação. Ajuda-nos a crer com todas as nossas forças. Tira dos nossos corações qualquer resquício de incredulidade no nosso Cristo, e nos ajuda a honrá-lo, a sermos fiéis a Ele e a amá-los como se deve, conforme a tua Escritura nos ensina. Faz o teu reino avançar nesse lugar, por meio de Cristo oramos.